Hey Tumblers, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, porque comigo está tudo ótimo. E bom, manas, como vocês já viram aqui embaixo, né, no título do vídeo, hoje eu vou dar 14 ideias de vídeos para vocês, tá bom? E lembrando que essas 14 ideias são apenas para YouTubers, tá bom? Não é para canais de rosto. Vim dizer também pra vocês deixarem o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, né? Porque, como vocês sabem, a minha meta até o final do ano é 100 inscritos e a gente tá cada vez mais próximo, né? Como vocês sabem. E eu tô muito feliz mesmo, tá bom? Porque, pra quem não sabe, eu criei esse canal só por diversão. E a gente tá muito próximo dos 100 inscritos, eu juro. É mais ou menos um sonho realizado. E pra realizar esse sonho eu dependo muito de você, tá bom? Então eu dependo muito da sua inscrição aqui embaixo. E a última coisa que eu vim pedir pra vocês é pra vocês me darem sugestões de vídeo aqui embaixo, tá bom? Porque todo vídeo eu peço, né? E infelizmente ninguém mesmo manda sugestões de vídeo. Isso me deixa realmente muito chateada, mas tudo bem. Agora chega de enrolação e bora para o vídeo, né? Bom, gente, a primeira ideia de vídeo pra vocês é como eu faço as minhas capas. A segunda ideia que eu trouxe pra vocês é como fazer edits, tá bom? Se você não sabe fazer edits, pesquisa no YouTube que tem várias gente que ensina. A terceira ideia é personalizando o meu celular, tá bom? Que praticamente toda a Tela já fez. Pelo menos eu acho, tá? E eu acho que é um conteúdo super interessante. Bom, gente, a quarta ideia de vídeo que eu trouxe pra vocês, tá bom? É respondendo pergunta dos inscritos. Se os seus inscritos se você tiver um canal que tenha uma quantidade boa de inscritos, dá pra você fazer isso, tá? A quinta ideia que eu trouxe pra vocês é hashtag me reage, hashtag me divulga, tá bom? Que é muito conhecida, né, entre as Eutelas, então você vai poder fazer esses dois se você tiver um número bom de inscritos, tá? Bom, como que o meu ainda não tem uma quantidade muito boa de inscritos, eu ainda não irei fazer o hashtag me reage e o hashtag me divulga, mas quem sabe mais pra frente. Agora vamos para o sexto, tá? A sexta ideia de vídeo, que é fazendo um kiss, tá? Pra quem não sabe, é só você pesquisar lá no Google kiss, tá? Eu não sei se eu estou pronunciando errado e escrevendo errado, mas eu pronuncio e escrevo assim, tá? Que é meio que um joguinho de perguntas, aí você vai fazendo, tipo, pra ver qual princesa da Disney você é, ou algo do tipo, que eu acho conteúdo diferente. Vamos para a sétima ideia de vídeo, tá? Que é como ter o GB Instagram, tá? Se você não sabe, é só você pesquisar no YouTube que tem várias gente ensinando, eu mesma ensinei aqui pra vocês, tá? Tá aparecendo nos cards agora pra vocês, se eu não conseguir, vocês apenas relevem, tá? Vamos para o oitavo, né? A oitava ideia de vídeo que eu trouxe pra vocês é como fazer uma descrição Tumblr, tá? Uma descrição de um vídeo seu Tumblr. Se vocês quiserem que eu traga aqui pra vocês, é só vocês deixarem um comentário aqui embaixo. Vamos para o nono, tá? A nona ideia de vídeo é como abaixar fontes para o aplicativo Fonto, tá? Pra você poder fazer os seus edits, porque tem muita gente ainda que não sabe e faz pelo PicSart. Então você vai estar ajudando muitas pessoas fazendo isso, tá? Agora vamos para a décima ideia, que é 10 fatos sobre mim, tá? Que é super interessante para os seus inscritos saber um pouquinho mais de você. Agora vamos para o número 11, tá? Que é como fazer um sobre Tumblr, tá? Um sobre do seu canal, porque tem muita gente que não sabe, tá? Gente, eu dei uma arrumadinha lá no sobre, tá? Ele tá mais preenchido, então eu peço pra vocês irem lá dar uma olhada, tá? Ele tá super bonitinho, se vocês quiserem eu posso ensinar vocês, mas isso é uma ideia pra vocês fazerem no canal de vocês. Agora vamos para a 12ª ideia, tá? Que é liberando gravadores, tá? Se você tem gravadores personalizados, ou um gravador que você fez, eu acho bem legal você compartilhar com os seus inscritos, tá? E vamos para o 13º, o penúltimo no caso, né? Que é como ter o toque igual o meu pelo Audex. Se você não tiver toque, só coloca como ter um toque pelo Audex, ou alguma coisa assim, tá? Se você não sabe, é só você dar uma olhadinha aí no YouTube, que eu mesma ensinei pra vocês, tá? Então, só você dar uma olhadinha aqui no canal e você pode estar refazendo com seus inscritos. Mas eu quero os caches, tá bom? Por favor. E vamos para o 14º, né? Que é o último, que é como personalizar a sua barra do Google, tá? Pra deixar ela personalizadinha. Bom, gente, essas foram, né, as 14 ideias de vídeo pra vocês, tá bom? Dessa vez eu só trouxe para as Eutelas, mas se vocês quiserem que eu traga para canal de rosto, etc., só vocês deixarem aqui embaixo sugestões de vídeo, tá? Porque eu preciso de mais. Bom, gente, eu não sei se vocês sabem, né, mas os meus vídeos não estão rendendo nada mesmo de like, então por isso que eu peço a opinião de vocês, porque não adianta eu trazer alguma coisa que vocês não gostem aqui para o canal, tá? Então não adianta, então precisa muito da opinião de vocês, interagindo com vocês aqui no canal. Eu tento interagir ao máximo com vocês, mas vocês, né, nunca interagem comigo, então isso me deixa muito mais chateada. Só você dando uma ideia de vídeo aqui embaixo já vai me deixar super feliz, tá bom?
E venha ser parte, né, dessa família de tumblerzinhos e tumblerzinhas que a gente tá se formando aqui. Tá, somos quase 100 tumblerzinhos e tumblerzinhas aqui no canal, então eu preciso muito da sua inscrição, tá bom? Bom, gente, eu espero mesmo de coração que vocês tenham gostado. Opa, amor, é tudo bom? Eu espero mesmo de coração, né, que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.